Boa noite, pessoal. É Cássio da Altcoin Business. Eu vou conversar um pouquinho sobre as ICOs e como que a gente pode fazer uma análise em relação a elas. Então, uma dúvida muito comum é em que moedas novas, em que lançamentos, em que projetos interessantes que se deve investir. Então, é uma pergunta muito difícil de se responder, mas eu queria indicar aqui um site que é o icorating.com, que ele faz uma avaliação então desses lançamentos, desses projetos para os investimentos prévios. Então, vamos olhar um pouquinho o que o site mostra. Então, por exemplo, aqui o nome da startup. Então, a Universa, por exemplo, é uma que eu investi. Tá? Então, eu gostei muito da proposta. Você clicando nela, você tem acesso às informações. Então, Hype Score, Risk Score, Inverse Score. Aqui então você tem todo um resumo sobre a avaliação da ICO Rating. Você consegue fazer o download total aqui do relatório. É bem interessante, tá? Ela está dando aqui como estável. Então o que eu posso mostrar para vocês, por exemplo? Aqui o Hype Score, ele descreve, ele indica o nível de interesse para os potenciais investidores. Lembrando que são vários consultores independentes que fazem essa avaliação. Aqui o Risk Score, então é a avaliação do potencial de fraude nos projetos, bem como a qualidade aí que está envolvida nesse projeto. Então, Investment Potential, então ele usa uma avaliação de long term para avaliar o projeto para investimento a longo prazo. Ele até diz aqui que ele contém aí umas opiniões independentes de especialistas para ver se vale a pena investir na startup ou não. In-depth rating é um relatório com uma análise mais profunda, que aqui ele avalia também tanto short quanto long, e a habilidade para atrair os investimentos e dar aí uma avaliação num valor geral para short e para long. Aqui são as datas, né? A data de início da ICO e a data de final da ICO. Lembrando que a ICO ela inicia sempre num preço mais interessante, com bônus, com descontos, e ela vai passando por fases até terminar a ICO no preço que foi determinado para lançamento da moeda, e só a partir daí é que ela começa a ser comercializada e que ela entra aí nas CoinMarketCaps, etc. Tá? Então ela entra na lista de moedas ou tokens. Então a gente tem aqui, hoje você consegue avaliar várias ICOs, né? Por exemplo, a Crypterium, que é uma ICO que está um sucesso, já passou de 13 milhões de dólares. Ela está aqui, ó, Crypterium. Então a gente pode ver aqui que ela está avaliada no Hype Score como alto. Deixa eu clicar nela aqui para a gente ver no resumo que é melhor. Então ela está com muito alto o Hype Score dela, quer dizer, o interesse também está muito grande. Lembrando que a Crypterium ela tem uma proposta de ser um banco digital, primeiro banco digital com acesso mobile. Então ela tem uma proposta muito interessante, né? Ela está entre os 50 da Top Financial IT, que fala sobre os bancos digitais. Então a Crypterium ela se encontra ali. Aqui a gente tem detalhes sobre a ICO, o time, quem é que está por trás da ICO. A gente tem um pouco dos tweets deles aqui e conseguimos também ter um acesso ao relatório. Neste caso aqui, Not Assigned, quer dizer, ainda não foi feito o relatório, não foi feito o convênio para relatório para análise da Crypterium. Vocês podem olhar aqui que a gente tem um TBA, que é To Be Announced, quer dizer que vai ser anunciado ainda, o score, investment, né? O risco dele é baixo. Então a gente vê que a gente tem as avaliações médias, altas, baixas, né? Baixa, alta. Aqui To Be Announced vai ser anunciado. Temos aqui uma avaliação de estáveis, positivas, e temos algumas até com risco. Olha, aqui por exemplo eles avaliaram um alto risco para essa Storm Token.
Então é um site que eu acredito que seja bem interessante, porque eles são independentes e eles fazem aí uma avaliação de todas as ICOs que estão sendo lançadas. Todos os links aqui para você conhecer um pouco mais sobre essas ICOs. Então, olha, por exemplo, vamos clicar na Universo. A gente consegue ter as informações aqui. Estrutura, o que ela... Então, a categoria dela é infraestrutura para blockchain. Então, a Universo, ela está prometendo uma maior velocidade nas transações, etc. Aqui você consegue fazer o download do relatório completo, onde você vai ter mais informações a respeito dessa ICO. Olha, essa, por exemplo, aqui ela acaba no dia 9 do 12, né? Então, por aqui a gente tem todas as informações que vocês possam aí analisar para ver a credibilidade e ver se vale a pena. Lembrando que uma ICO sempre é uma aposta, uma moeda nova, não foi lançada ainda, mas em alguns momentos é interessante fazer essa aposta, porque a gente pode comprar uma moeda num valor bem interessante, bem barata, né? E ela, se a proposta for interessante e tiver uma demanda muito grande, ela pode crescer rapidamente, e aí verdadeiras fortunas têm se mostrado possíveis, tá ok? Então, por enquanto seria isso. Gostaria aí de lembrar a todos do nosso canal, Altcoin Business, onde nós vamos eventualmente aí, de tempos em tempos, colocando alguns vídeos e conversando um pouco sobre esse mercado tão interessante. E temos também uma fanpage no Facebook, Altcoin Business, onde vocês podem deixar contatos conosco e dúvidas para que a gente converse um pouco mais. Ok? Então, um grande abraço para todos.